Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. O governo brasileiro distribuiu 420 mil doses de cloroquina aos estados entre os meses de setembro de 2020 e janeiro de 2021 para o tratamento da Covid-19. Sem demanda dos estados, mais de 400 mil comprimidos de cloroquina estão encalhados no Exército. Uma notícia crime feita pelo PDT contra o presidente Bolsonaro foi encaminhada pela ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, à Procuradoria-Geral da República. A peça diz que, ao promover o uso da cloroquina, Bolsonaro teria cometido, em tese, 3 crimes diferentes. O primeiro, colocar a vida ou saúde alheia em risco. O segundo, direcionar recursos públicos para aplicações diferentes das previstas em lei. E terceiro, por dispensar licitação fora das hipóteses previstas em lei. Foi na França, em março do ano passado, que surgiu o estudo mais famoso indicando a cloroquina como um possível medicamento para tratar a Covid. O estudo era de autoria do médico e microbiologista Didier Raoult, mas acabou caindo em descrédito e até o médico depois admitiu que a pesquisa estava errada. Corta para o Brasil de 2021. Vamos lá. O parlamento francês discute se fecha ou não as fronteiras para voos vindos do Brasil. No meio da sessão, o primeiro-ministro francês arranca gargalhadas dos outros deputados quando afirma que o Brasil é o país que mais prescreveu hidroxicloroquina. Prescrire l'hydroxychloroquine et je vous signale que le Brésil... No mundo todo, o nosso país já está marcado pelo uso de medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da Covid. E num momento em que faltou o oxigênio, aqui, o uso de cloroquina, de ivermectina, de azitromicina e de outros medicamentos que compõem o chamado kit Covid custou caro aos cofres públicos. Mais do que isso, colocou muitas vidas em risco. E depois da morte de uma paciente tratada com nebulização com cloroquina, a Secretaria de Saúde do Amazonas informou que o procedimento não faz parte dos protocolos terapêuticos do Instituto da Mulher Dona Lindu. Ainda de acordo com a nota divulgada, nenhuma unidade de saúde do estado do Amazonas tem autorização para realizar esse tipo de tratamento, mesmo com a liberação dos pacientes ou dos familiares. Porém, as 2 pacientes submetidas ao tratamento no Instituto assinaram um termo de consentimento. Essas informações estão registradas nos prontuários. No caso da paciente que morreu, a escolha pelo procedimento foi feita pela médica. A profissional que atuou por 5 dias na unidade foi afastada do cargo. O painel de notificações de farmacovigilância da Anvisa mostrou que os casos de efeitos adversos por ingestão de medicamentos aumentaram, prestem atenção nesse número, 128% em 2020. E quando a gente coloca então uma lupa sobre esse número, percebe que os remédios recomendados no chamado tratamento precoce da Covid lideram o ranking de efeitos colaterais. É por isso que nesse episódio do Item Mais, a gente volta a bater nessa tecla. Vamos falar sobre os riscos desses tratamentos sem eficácia e do perigo da automedicação. Para isso, eu converso primeiro com o Dirceu Barbano, que é farmacêutico e ex-diretor da Anvisa. Dirceu, muito bem-vindo de volta ao Item Mais, prazer em falar com você. É sempre um prazer, Monalisa, falar com você e os ouvintes. Vamos deixar muito claro, não tem remédio para tratamento precoce ou para o enfrentamento da Covid-19. Vamos começar por aí? Você concorda? Se não, faz aí o redirecionamento. Eu concordo com você de que não existem medicamentos que permitem um tratamento dirigido contra o vírus, a não ser agora, mais recentemente, um produto que foi aprovado pela Anvisa, que é um produto que foi estudado já contra o próprio vírus e que tem condições de gerar alguma ação dirigida ao vírus. E existem também os medicamentos, Monalisa, que são usados para fazer o tratamento de contingência das pessoas que vão ao hospital e precisam de anti-inflamatórios e precisam de produtos que tratam consequências da presença do vírus. Mas, de fato, medicamentos que combatam o vírus, nós temos apenas esse mais recentemente registrado, ainda
com uma possibilidade de acesso muito restrita. Pois é, querido, mas vamos lá dizer, para quem ainda acredita nessas coisas que chegam por vozes difusas, diferentes, muitas vezes vozes representativas, de que tem tratamento para isso, que adianta tomar kit para prevenir, que se você fizer tratamento X, você está mais imunizado. Não, meu Deus, o que a gente consegue em relação à proteção contra a Covid são medidas de asepsia, de bloqueio, né, como o uso da máscara, dos óculos, aqueles para quem está num ambiente de carga viral. Vamos ser mais didáticos? Porque é incrível que ainda eu escuto gente falando e me perguntando, e muitas vezes me criticando, dizendo, sim, eu tomei tal coisa e não peguei. Eu falei, não, querida, querido, você não pegou porque ou deu sorte, ou porque você devia estar com máscara, ou o vírus ali bateu e não te afetou muito. Vamos fazer a distinção necessária? Vamos sim. Primeiro, né, Mona Lisa, esse conceito de tratamento precoce contra a Covid, ele é, entre várias outras coisas, criminoso. E nós precisamos ter clareza do que, de fato, essa veiculação oficial que se faz em torno desses produtos, da cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, e essa proposta de uso precoce, avalizada por médicos que foram contratados pelo Ministério da Saúde, inclusive, ela é criminosa. Ela é criminosa por vários motivos que nós podemos discutir. Um deles é o fato de que há estudos que comprovam que esses produtos não são eficazes. E essa é uma questão importante, porque, via de regra, nós ouvimos as pessoas dizerem é que não tem a eficácia comprovada. Não, no caso desses produtos é diferente. Eles foram estudados e já se concluiu que eles são ineficazes. Agora, além disso, e isso reforça essa tese do ser criminoso na veiculação oficial, eles geram problemas de saúde que são seríssimos. Recentemente, a Anvisa divulgou dados relativos ao sistema de monitoramento de reações adversas e nós temos números assustadores. O número de eventos adversos notificados nesse sistema envolvendo cloroquina em 2009 foram 139 notificações. Em 2020 foram 916. 558% de aumento, uma morte notificada e 96% das reações graves notificadas no estado do Amazonas. A hidroxicloroquina, em 2019, teve 0 notificações, 168 em 2020, com 8 mortes notificadas. E 44% desses eventos graves aqui em São Paulo. A ivermectina, em 2019, não existia notificação. Em 2020, foram 11, envolvendo reações graves em 4 pacientes que foram para a fila do transplante hepático. Então, você oficialmente veicular produtos ou divulgar ou ainda incluir em protocolos que tem a eficácia não comprovada, e mais do que isso, a ineficácia comprovada e que geram reações adversas graves, isso é criminoso. E acho que tem que separar, sim, você está certa. As pessoas, claro, nesse momento de angústia, buscam saídas, né? E isso é comum. É comum também que os médicos possam adotar condutas muito particulares, mas não é disso que nós estamos falando nesse momento. Nós estamos falando de algo muito sério, muito grave, que tem gerado um sentimento de engano nas pessoas. Elas são enganadas e passam enganadas a buscar enganar outras pessoas. É esse o ambiente que nós estamos vivendo. É uma linha de produção do mal, né? Absolutamente do mal e perversa, porque a ignorância, ela leva à automedicação. A notícia errada também. Agora, imagine isso potencializado por gente que apenas quer ganhar dinheiro, ou quer ganhar voto, ou quer ganhar adeptos, ou quer circular fake news por uma polarização ou outra. Quando a gente pontua aqui qual é a consequência real, né? Real. Gente tendo que ir para
para a fila de transplantes, gente comprometendo a saúde por automedicação, gente usando medicamento que não tem comprovação científica contra a Covid e sim que pode levar a quadros gravíssimos. Isso tudo num momento de pandemia e no momento em que nós estamos aqui é algo absolutamente surreal, tanto que a OMS agora, há alguns dias, foi exatamente nessa linha de preocupação. O Brasil está vivendo uma situação sui generis de irresponsabilidade e consequência dela gravíssima. Olha, tem um estudo, Mona Lisa, que foi publicado agora recentemente no Caderno de Saúde Pública, que é uma publicação aqui da Universidade de São Paulo, que analisou as reações adversas notificadas envolvendo esses produtos que estão sendo veiculados nesse kit de tratamento precoce, né? E esse estudo, ele mostra que 56,4% das notificações no ano passado envolvendo esses produtos foram reações adversas graves e 38% delas se referiam a alterações cardíacas relacionadas com o uso de cloroquina e hidroxicloroquina, que todos nós sabemos, quando usada em excesso por períodos desnecessários e por pessoas que não precisam e têm problemas já pré-existentes, elas geram uma alteração na corrente elétrica que causa o batimento cardíaco. É um prolongamento ali de um estímulo elétrico que gera uma arritmia cardíaca muito grave. Então, nós estamos falando de números que são reais, foram obtidos nas bases de dados que coletam as reações que são notificadas, porque o que é pior é que ainda há uma subnotificação muito grande. Só para você ter uma ideia, Mona Lisa, quem usa hidroxicloroquina, por exemplo, tem 2 vezes mais chance de ter uma reação adversa grave do que quem não usa hidroxicloroquina. A cloroquina é pior ainda. A pessoa que usa a cloroquina tem 6 vezes mais chances do que quem nunca usou de ter uma reação dessa grave. Então, sim, nós estamos falando de coisas muito sérias que têm sido tratadas de forma irresponsável. E não dá mesmo, concordo com você, para fazermos qualquer analogia, porque nós podemos nos lembrar, né, de situações que nós vivemos nas nossas famílias, quando sempre tem alguém que diz, olha, quando eu tive isso, eu usei tal coisa, quando eu me sinto assim, eu uso tal coisa, que é parte do relacionamento das pessoas, mas isso é uma coisa. O que tem acontecido hoje, conforme você disse, é estarrecedor e, de fato, momentos como esse precisam servir de alerta para que as pessoas reflitam que nós vivemos um problema seríssimo com essa doença e que ela não deixa espaço para erros e para brincadeiras de mau gosto com a saúde própria ou com a dos outros. E Dirceu, a gente só vai saber o retrato exato desse combo de irresponsabilidade / pacote de maldades quando os números sobre disfunção hepática de fato surgirem, né? Porque o start para esse comprometimento pode demorar meses e anos até num corpo, né? Muito diferente de organismo para organismo, né? Sim, principalmente porque esses quadros de falência hepática, eles têm sido associados ao uso da ivermectina. A ivermectina é um produto já consagrado, tem registro aqui no Brasil já há muito tempo, mas numa indicação muito restrita como para tratamento de vermes e de piolho. E normalmente, Mona Lisa, os tratamentos com a ivermectina, eles são feitos em doses únicas, que toma 1 até 3 comprimidos, no máximo uma dose agora e outra daqui a 14 dias, 21 dias, mas que deve se repetir em 1 ano, em 12 meses. Em alguns casos mais graves, de alguns vermes mais complicados, se trata de 3 em 3 meses, mas só durante um curto período. O que nós observamos é que as pessoas hoje vão à farmácia, compram ivermectina e tomam de forma contínua, por 10, por 15 dias. E além da consequência aguda, é isso que você está dizendo, que é a observação mais imediata, a lesão hepática que esse uso feito durante 30 dias ou mais
pode causar, elas são lesões que vão ter consequências em longo prazo. E aí sim nós vamos ter situações de pessoas que vão certamente lá na frente desenvolver hepatites químicas, medicamentosas, e não vão se lembrar que tem um vínculo com o que elas fizeram hoje. Querido, eu sou uma pessoa das humanas, né? Minha cabeça funciona na palavra, no impacto dela. Posso contar para você exatamente o que está passando na minha cabeça agora? Claro. Como é que alguém acha que um remédio que mata piolho vai matar vírus? É muito difícil, Mona Lisa. Essa divulgação científica, a comunicação científica, ela é sempre muito complexa. É um campo da comunicação, para você que lida com isso todo dia, dos mais complexos. Então, acabou acontecendo que muitos desses estudos que foram feitos em bancadas de laboratório foram divulgadas informações depois dizendo, olha, já se verificou que essa substância tem efeito contra o vírus. Agora, é muito diferente você fazer um teste desse e você pensar que você precisa ingerir uma substância dessa em uma determinada quantidade para que ela seja eficaz contra o vírus e ainda que os efeitos que ela causa em outros lugares, em outros sistemas do organismo, não sejam indesejados ao ponto de inviabilizar o uso. Essas substâncias, esses medicamentos que estão nesse kit de tratamento precoce, eles passaram por esse processo. Então, claro, na medida em que essa informação ela não é processada por todo mundo e você coloca uma banda fazendo música com essas substâncias, esses medicamentos, para que o público ouça essa música, que é a música que todo mundo queria ouvir, eu vou à prateleira da farmácia e compro um medicamento que já se viu que tem atividade contra o vírus, era inevitável que acontecesse o que aconteceu, quando essas autoridades teriam que ter feito o caminho contrário, quer dizer, olha, calma lá, vamos com calma, mas não foi isso que foi feito. Querido, muito obrigada por voltar a conversar comigo. Adoro aprender com você. É muito bom saber que esse canal é aberto sempre para a gente ajudar todos com a informação correta. Um beijo para você e cuide-se. Beijo, Mona Lisa. Obrigado por falar com você de novo. Foi ótimo. Tchau. Na segunda parte do episódio, o papo é com a médica infectologista Carolina Ponzi. Carolina, bem-vinda de volta ao Item Mais. Obrigada, é um prazer estar de volta. Vou botar a pergunta para você que está no meu coração agora. A desinformação, essa sim, que a gente vê há tanto tempo, ela ajuda a explicar a automedicação com o kit Covid, né? E todos aqueles remédios que a gente bate tanto. Mas por que ainda a gente vê tantos profissionais insistindo em prescrever esse kit que a ciência já disse que não tem eficácia? A automedicação é um fenômeno que existe há centenas de anos, né? Os próprios remédios caseiros, alguns que evidentemente têm algum racional científico que acabam funcionando, né? Enfim, a gente vê isso há muitos e muitos anos, centenas de anos. E quando a gente tem uma doença com impacto social mundial de uma pandemia como a Covid-19 e com uma dramaticidade tão grande quanto essa doença, ou seja, pessoas morrendo sem a sua família em grande escala no mundo inteiro, é evidente que todo mundo procura por uma solução definitiva, por uma solução mágica, por uma questão curativa. Não só os médicos, mas todo mundo quer, quando está doente, busca cura, né? Busca alguma medicação, alguma solução que possa oferecer a cura. Lá no início, na verdade, a questão desse kit Covid, de algumas medicações, elas remontam lá a 2003, quando um outro coronavírus, que é o SARS-CoV-1, causou uma doença muito grave, com cerca de 40% de mortalidade. E se aventou a possibilidade, por exemplo, da hidroxicloroquina e da cloroquina fazerem efeito naquela situação. Por sorte, aquela situação se dissipou de uma maneira rápida, nós não tivemos uma pandemia, nós tivemos um surto isolado e acabou não se tendo nem tempo de fazer trials clínicos, ensaios clínicos a respeito destas drogas. Logo que o SARS-CoV-2, que a Covid-19 apareceu na China, começaram a aparecer alguns relatos anedóticos, que a gente chama, né, são relatos pontuais, de algumas observações não pautadas cientificamente que pudesse haver realmente algum benefício do uso dessas medicações em Covid-19. O que, ao longo dos meses, até a metade do ano de 2020, se provou realmente
de que não fazia diferença, e alguns estudos mostrou inclusive aumento da mortalidade, aumento dos efeitos adversos. A grande questão é que em época de transição muito rápida de informação, a gente tem acesso muito fácil à informação, o que é muito bom, lógico, né? Mas com a internet, com aplicativos de mensagens, enfim, a disseminação de fake news, a disseminação de falsas promessas, enfim, acaba sendo muito rápido. E aconteceu uma coisa que, ao meu ver, não é a pior coisa que pode acontecer num cenário de tragédia como a Covid-19, que é a politização de condutas médicas. Sim. Então, acho que isso acabou também levando a esse caos de desinformação e falta de confiança que grande parte da população, em alguns países, né, vamos ser claras, não é em todo mundo, não, em alguns países ainda ocorre. Eu acho maravilhoso você olhar aí para a própria categoria que você representa e ser muito sincera, porque isso te coloca num patamar diferente, o patamar da esperança em relação ao juramento que os profissionais de saúde que estudam pelo menos 6, 8, 10 anos, né? A gente sabe que o profissional da saúde estuda sempre, se comprometeram, fizeram ali o juramento, né? Que é preservar vidas. Eu entendo que a busca por soluções mágicas, ela é instigante, apelativa, mas não, pelo amor de Deus, para quem ali fez um compromisso com a ciência, né? Com a comprovação. E é nesse aspecto ainda que eu faço a segunda questão para você. Sobre o que a gente está vendo sendo noticiado ainda lá em Manaus, médicos que estão quebrando ali os protocolos e ministrando, pelo amor de Deus, nebulização de cloroquina em gestantes com Covid. Mona Lisa, tem coisas que para mim é muito difícil entender. Eu sempre tento fazer o exercício de tentar seguir o raciocínio que a pessoa fez para tomar aquela conduta, né? Por que ela fez aquilo? O que ela pensou? O que ela estudou? O que ela entendeu com uma base farmacológica, uma base virológica, fisiológica inclusive, para orientar uma nebulização de um comprimido que não foi feito para ser nebulizado. Nós temos medicações que são cápsulas, que foram desenvolvidas para serem quebradas, para serem feitas de aerossol realmente, que servem para depositar diretamente na via aérea, no alvéolo. A gente vê isso para tratamento de asma, a gente vê isso com alguns antibióticos inalatórios para tratamento de bactérias multiresistentes no pulmão de algumas pessoas. Agora, um comprimido que foi feito para ser ingerido, para ser diluído com ácido clorídrico no nosso estômago, que tem sílica na sua composição. Eu não consigo entender o racional de nebulizar um comprimido desses e causar até uma irritação do trato respiratório, piorar sintoma respiratório da pessoa, broncoespasmo, tosse, de uma pessoa que já está com uma patologia respiratória bastante importante, bastante grave, né? Sim, para mim aqui isso soa como um ato criminoso, né? Porque a pessoa procura um médico para ter um respaldo que não seja de experimento, né? De experimento com duas vidas, a mulher e o feto. E o feto. E quando a gente faz experimentos na área da saúde, seja na medicina de humanos, na veterinária, na cosmetologia, no que quer que seja, são estudos muito controlados, que tem que passar por um comitê de ética em pesquisa. Esse comitê de ética, ele avalia, isso pode ser potencialmente danoso, perigoso para as pessoas. Quando os estudos são feitos, eles são avaliados em tempo real. Olha, está morrendo mais gente nesse braço de intervenção, então esse estudo precisa ser abortado. A própria Organização Mundial de Saúde, em junho ou julho, encerrou os estudos com hidroxicloroquina e cloroquina porque entendeu que não havia benefício e que em alguns casos havia inclusive malefício. Então, quando a gente fala em pesquisa, não é simplesmente experimentar, eu vou tentar fazer isso e ver se resolve. Não, as coisas elas são muito sérias, a gente não pode experimentar com a vida humana. E os princípios hipocráticos, né, da medicina, Hipócrates, né, lá há centenas de anos, né, já falava e a gente aprende em tese na faculdade, né, fazer o bem e não fazer o mal. Então essas são as duas premissas básicas da medicina. Aí as pessoas dizem, mas mal não vai fazer, então por que não usar? O problema é que mal pode fazer. Claro. Né? Existem efeitos colaterais e muitas vezes as pessoas elas ficam em casa esperando o efeito do remédio, achando que estão sendo tratadas e chegam às vezes tardiamente para atendimento médico. Isso é o que muito me preocupa. Os médicos que prescrevem esses medicamentos aí, sem eficácia, eles podem ser responsabilizados de alguma forma? E junto com essa pergunta, eu quero também que você conte para todo mundo como é que estão chegando essas pessoas que estão sendo submetidas a esses tratamentos, a esses medicamentos, como é que elas chegam no hospital depois dessa espera, que você disse que é uma espera esperançosa, mas que a hora que eles já procuram o hospital já não há muito o que fazer?
O Conselho Federal de Medicina, ele se manifestou de uma maneira muito imparcial desde o início da pandemia, respeitando a autonomia médica, o que pode gerar, inclusive, uma discussão ética e bioética bastante rica, né? Até onde que a autonomia médica pode ir. Eu não sou especialista em bioética, eu não me dedico a esse estudo, mas é um questionamento que eu me faço, né? Até onde a minha escolha como médica pode ir, né? Até onde eu tenho autonomia para tratar um paciente da maneira como a minha ideia acha adequada e concebível, né? Então, o Conselho Federal de Medicina acabou se posicionando dessa maneira. Outra coisa que também a gente vive tempos diferentes, até a questão do judiciário em épocas de pandemia, como é que o judiciário se posiciona em relação a isso? Você pode alegar, não há nada o que fazer, eu estou tentando fazer tudo. A gente teve já histórias aqui no Brasil com a própria fosfoetanolamina para tratamento do câncer, que gerou uma comoção, se você lembra, né, alguns anos atrás, 4, 5 anos atrás, uma comoção muito grande na população, com uma promessa de um milagre para tratamento de câncer metastático. É mais ou menos a mesma coisa. Não tem mais cura, não tem mais o que fazer, por que não usar? Porque não tem nada comprovado, porque eu tenho uma vida na minha mão, porque eu sou responsável por aquela pessoa, porque eu não posso piorar a situação dela. Essa, na minha opinião, é a grande questão. E o que eu vejo, algumas pessoas buscam o hospital realmente com muito medo, né? Eu estava tomando kit Covid, e às vezes a gente pega prescrições, Mona Lisa, com 12, 15 medicamentos. Estão lá em casa esperando melhorar. A Covid ela é uma doença muito traiçoeira, porque ao contrário da asma, por exemplo, que a pessoa sente falta de ar, ela sente aquela angústia desesperada por respirar, a Covid-19, a pessoa só vai estar nesse estado quando ela tiver pré-intubação. Ela vai evoluindo para uma hipoxemia, para uma falta de oxigênio no sangue, que a gente chama de hipoxemia silenciosa. A pessoa não percebe que ela está diminuindo o oxigênio no sangue e ela não procura atendimento médico porque não está se sentindo tão ruim. Só que laboratorialmente, clinicamente, a gente vê que essas pessoas chegam já bastante debilitadas, com bastante comprometimento pulmonar, com tomografias aí com 75%, 90% de comprometimento pulmonar pela Covid. Então isso é uma coisa que sempre me preocupou, me assusta. E aquela questão da compaixão, né? Você vê aquela pessoa pedindo, pelo amor de Deus, me acode, porque até agora não deu certo, eu não quero morrer, faz alguma coisa. Então realmente é bastante difícil. A vacinação no nosso país, ela vai lenta, com paralisações, essa desinformação e toda essa campanha contra a conscientização correta tá fazendo gente não ir tomar a segunda dose. Eu tô chocada com isso. Mais de 200 mil pessoas no estado de São Paulo, que desde o dia 1 falou sobre a questão da vacinação, da pandemia e tal. Eu estou fazendo esse recorte em São Paulo por uma série de questões, mas poderia ir para qualquer lugar sem nenhum regionalismo. A gente está numa situação absolutamente única no Brasil que causa um espanto. Como é que pode alguém acreditar em remédio que não tem eficácia e não acreditar na mensagem dos laboratórios que pesquisaram, que tem as melhores cabeças dizendo tem eficácia com 2 doses, tem que tomar 2 doses, no caso da Coronavac. Como é que pode isso? Me ajuda a entender o que a gente fala para quem ainda acha que a questão não precisa ser baseada 100% na certeza. Na verdade, eu acho que as pessoas elas precisariam olhar um pouquinho para fora, né? Para fora do quê? Das redes sociais? Não, do país mesmo e das redes sociais também, porque é uma compilação de informações de rede social, nada científico, e as pessoas acham que isso só acontece no Brasil, né? De esquerda é direita, é verdade, é mentira, localizado apenas no Brasil. Se elas olharem para países como Israel, por exemplo, que fez uma vacinação em massa extremamente organizada, tudo bem, é um país menor do que o nosso, muito menor do que o nosso, uma população menor, mas que conseguiu se organizar, conseguiu diminuir muito o número de casos. Se a gente olhar para a Austrália, primeiro óbito por Covid-19 em 2021 na Austrália aconteceu essa semana. Primeiro óbito, né, de Covid-19 na Austrália. Então, o que eles estão fazendo? É distanciamento social, é as pessoas se preservarem e tomar vacina. Reino Unido abriu os pubs a semana passada, está conseguindo fazer isso. Por quê? Porque vacinou um monte a população. Então, se não quer acreditar na ciência, se acha que o laboratório tem viés financeiro, se acha que a vacina é de ideologia A, B ou C, vamos tentar olhar para fora um pouquinho. Eu tenho tentado argumentar dessa maneira, né? Por que nos outros lugares está dando certo? E outra,
outra, nós temos no nosso país, eu morro de orgulho do nosso Programa Nacional de Imunizações, que funciona muito bem, ainda que eventualmente a gente tenha quedas nas coberturas vacinais, mas nós temos um Programa Nacional de Imunizações fantástico desde a década de 70. Nós somos especialistas em vacinar pessoas de uma maneira muito ampla. Nós precisamos fazer isso com a Covid-19. E ao mesmo tempo que eu vejo pessoas que estão extremamente ansiosas e ávidas e se emocionam quando recebem a vacina, infelizmente a gente ainda vê pessoas que duvidam e tomam a primeira dose, deixa pra lá, não precisa a segunda, deixa que os outros tomem a vacina e eu fico mais tranquila, né? Eu acho que é uma questão cultural, Mona Lisa, eu acho que é uma questão cultural que é difícil da gente lidar, entender e modificar. Enfim, nós estamos aqui tentando, né, modificar isso, nem que seja uma cabeça que a gente acesse nesse papo, já foi bom. A gente conseguiu aí tirar uma cabeça do caminho errado e ir para o caminho aí da informação verdadeira, precisa, que pode sim salvar vidas. Muito obrigada, tá, de novo por estar aqui. Um beijo, cuide-se. Um beijo, fique bem, se cuide também. No propósito de alcançar pelo menos uma cabeça, se for, a gente continua aqui, nessa lida de todos os dias com a informação precisa. Segunda-feira tem mais. Ótimo fim de semana, cuidem-se. Até lá.